Bom, pessoal, vamos fazer aqui hoje uma figura, no caso vai ser uma pirâmide de base quadrada, e ela vai ter as suas informações aqui. A gente tem o vértice da nossa pirâmide, e a gente tem um vértice da base da nossa pirâmide, e a gente também tem a informação do centro O, que é da circunferência que circunscreve a base. Então, nós temos poucas informações de fato sobre os pontos da pirâmide, mas só com elas a gente consegue formar todo o nosso objeto. Então, vamos começar fazendo aqui a nossa linha de terra. Então, ela vai ser aqui a nossa linha de terra. Depois disso, a gente precisa marcar aqui o ponto zero e os pontos que a gente tem. Então, a gente tem o vértice A, que é o vértice de menor afastamento da nossa base. Então, a gente vai ter que ele está na abscissa 2,5. Então, vamos marcar o zero. Vamos marcar aqui o zero e o 2,5. Vou aproveitar para marcar aqui também as questões da nossa circunferência do centro O dela. Então, a gente tem também que a abscissa vai ser o 0, né? Ou o 4 aqui, no caso, a abscissa, e esse aqui vai ser o afastamento. Então, vamos colocar aqui 4 da abscissa, e depois a gente vai colocar o afastamento. Pronto, essas são as informações que a gente tem. Vamos traçar aqui as nossas perpendiculares. Para conseguir marcar esses pontos aqui. Então, nós temos aqui 2,5 vai ser o eixo das abscissas do nosso vértice A, da base, e esse 4 aqui vai ser o do nosso centro O. Já posso prolongar o do centro O, porque eu sei também que ele vai ter uma altura que é 8, que ele, como é uma pirâmide reta, então vai criar um eixo e que vai formar essa cota 8 aqui do vértice. Certo? Então, já podemos colocar aqui também tanto o 8 aqui para cima, quanto o nosso 5 aqui para baixo do centro O. Pronto. Outra coisa que a gente tem aqui também é que o raio é 3. Cadê aqui? Centro O. Esqueci de colocar o raio, acabei esquecendo de colocar o raio aqui. Mas bom, nós vamos... Deixa eu adicionar. Nós vamos adicionar aqui que o raio é 3. Raio igual a 3. Pronto. O raio sendo 3, o que a gente vai fazer? Aqui é o centro O, certo? Então, aqui vai ser O1. E a gente vai fazer aqui esse 3 centímetros até bater em algum lugar aqui desse ponto A, para poder a gente conseguir marcar desse eixo das abscissas do ponto A, para poder a gente conseguir encontrar esse ponto A, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui 3 centímetros. 3 centímetros aqui. Vamos para o compasso e vamos fazer aqui esse círculo. Pronto, aí seguimos com as informações. Se a gente sabe que o ponto A, certo, é o vértice de menor afastamento aqui, a gente sabe que ele vai estar mais próximo da linha de terra. Então, só poderia ser esse ponto aqui, visto que cortam em 2 pontos, certo? Então, a gente não poderia colocar aqui porque a gente sabe que é o de menor afastamento. O que a gente vai fazer para poder descobrir os outros 4 pontos do quadrado? A gente vai ligar esse ponto A aqui, porque a gente sabe que um quadrado regular tem pontos equivalentes, como se fosse um na frente do outro. Então, vai formar um X aqui dentro desse círculo. A gente vai ligar o ponto A passando pelo centro O, para poder achar o outro ponto que está à sua frente, digamos assim, né? E depois a gente vai ligar aqui uma perpendicular. Saiu do... Nós vamos ligar aqui uma perpendicular para poder encontrar os nossos outros 2 pontos. Pronto. Então, aqui já vão estar os outros... já vão estar os 4 pontos do nosso círculo, né, da nossa base, que vai ter A. Arbitrariamente aqui eu vou colocar B, C e D, certo? Porque não tem nenhuma outra informação importante. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que subir esses pontos aqui e também ligar depois para o vértice O. Então, vamos subir, ou para o vértice V, aliás.
Vamos subir aqui esses pontos. O A a gente já tem ali. Agora vamos subir os outros 3. Pronto, já temos aqui todos os pontos, então aqui vai ser D2 no caso, né? D2, aqui a gente vai ter A2, aqui a gente vai ter C2, B2, aqui a gente tem O2 também, e aqui no caso vão ser todos com índice 1. Porque aqui é a nossa linha de terra com índice 2 e aqui índice 1. Pronto, agora o que resta é ligar esses pontos até o vértice V. Então, vamos ligar aqui todos. E aí, pessoal, como é um plano de topo, a gente já consegue começar essa projeção aqui só com a nosso PHP, nosso PVP e o nosso PHP. Não vamos precisar fazer o plano lateral nesse momento. Então, nós temos aqui o vértice 2, né? V2, e aqui a gente já tem V1. Aqui embaixo também nós vamos ligar esses pontos da nossa base. Ligar todos os pontos. E aí, o que a gente já pode fazer aqui para poder continuar o nosso desenho? A gente precisa também marcar aqui o alfa 0 e o alfa 2. Por que alfa 2? Alfa 2 é porque é no PVP. Então, é um plano de topo, esse traço dele vai estar no PVP, por isso que é o alfa 2. E ele a gente já tem que é de 30 graus, que no caso é esse lado aqui do nosso esquadro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso apenas pegar aqui essa reta, descer ela um pouquinho aqui e depois encaixar aqui, lá passando por 0. Então, eu vou estar passando por 0 aqui, e esse aqui vai ser o corte do nosso plano de topo. Aqui vai ser um plano de topo. Pronto. A gente já tendo aqui o nosso plano de topo, nesse caso aqui, pessoal, para ficar melhor, eu vou melhorar isso aqui. Eu vou trocar esse alfa 0 dele aqui, para poder a gente conseguir fazer o rebatimento para cá, quando a gente for fazer essa projeção. Então, deixa eu mudar aqui rapidinho. Pronto, já fizemos a mudança aqui. Então, alfa 0, na verdade, vai ser 10. E a gente vai ter o ângulo aqui, nesse caso, já que 30 graus seria contando para cá, a gente vai ter 150 graus. Vamos fazer essa alteração aqui também, 150 graus. Que nesse caso aqui vai ser o mesmo esquema, a gente pode também usar o nosso esquadro, por quê? Porque 180 graus é esse ângulo todo aqui, certo? Que vai formar. E a gente é só colocar, no caso, o esquadro virado para o outro lado. Vou acabar batendo aqui. Assim. Certo? Então eu vou passar aqui pelo alfa 0, cortando nossa figura. Então pronto, aqui vai ser o nosso plano de topo. Plano de topo. E aqui vai ser a nossa seção. Então esses pontos aqui, no caso, vão ser 4 pontos que vão cortar as nossas arestas laterais. Então 1, 2, 3, 4. E a gente já pode nomeá-los aqui de acordo aqui as letras. Então aqui nós vamos ter 1, aqui nós vamos ter 2, nós vamos ter 3 e nós vamos ter 4 aqui. Eu nomeei de acordo à ordem alfabética aqui também. Então se aqui é A, a aresta de B vai ser a segunda, C vai ser a terceira, D vai ser a quarta aqui. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer esses pontos aqui para baixo na nossa projeção do PHP. Então vamos
trazer esses pontos aqui com perpendiculares, que é o eixo das abscissas. Nós vamos trazer até a reta correspondente. Então, se a gente tem aqui a reta de D até o vértice V, nós vamos novamente aqui trazer até DV também. Depois, a próxima que a gente tem aqui é AV, nós vamos trazer também para AV. O CV, a gente vai trazer também aqui para o CV. E o BV, a gente também vai trazer para o BV. Pronto, então já temos todos aqui os pontos da nossa seção também. Que vão ser esses 4 aqui. E vamos nomeá-los também. 1, 2, 3, 4. Pronto, o que nos resta aqui é ligar esses pontos. Então vamos ligar aqui esses pontos. E aí depois a gente vai precisar fazer a transformada da seção, ou como muitos chamam também, que seria a VG da seção apenas, que nós vamos precisar fazer a rotação desse plano para poder fazer o rebatimento. O que a gente vai ter aqui? Nós vamos ficar apenas com a parte de baixo, então nos pontos de cima a gente não vai mais precisar. Então essas retas restantes aqui a gente já pode ir apagando elas, certo? Porque a gente só vai ficar com os pontos de cima. Assim como aqui nessa projeção de baixo, a gente também pode ir apagando essas retas que ficaram do que a gente cortou. Então pronto, retas apagadas aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a rotação dessa... Aliás, vou traçar logo aqui o nosso alfa 1, que é o traço que vai ficar do plano para o PHP, porque a gente já tem o traço do plano no PVP, e a gente vai precisar dele também no PHP. Então é só puxar aqui uma perpendicular, passando por alfa 0. E aí, para aproveitar aqui já meu esquadro, o que eu vou fazer? Eu vou levar esses pontos aqui da seção com retas auxiliares grandes aqui, para quando eu fazer a rotação já estar com essas retas aqui puxadas. Vou puxar aqui todos esses pontos. Agora é o ponto 4 da seção. E aqui o ponto 3. Pronto, então já temos aqui as 4 retas da seção. A gente precisa agora rotacionar aqui todos esses pontos. Então a gente vai rotacionar um por um aqui até cair na linha de terra. Vamos rotacionar aqui todos, depois a gente nomeia. Pronto, já rotacionamos todos aqui. E aí a gente vai trazer também esses pontos. Nós vamos trazer aqui esses pontos por perpendicular até as retas auxiliares que a gente puxou da seção. Então nós vamos ir trazendo aqui de uma por uma. E aí a gente vai acabar gerando aqui uma malha e depois a gente vai conectar aqui pelo nome das retas quando elas se encontrarem. Então todos os pontos aqui. Pronto. Aqui a gente tem a reta do ponto 1, então essa daqui é a reta do ponto 1. E agora a gente precisa encontrar qual é a reta correspondente das que a gente trouxe aqui, das que a gente rotacionou, do ponto 1 também. Então a gente sabe que é essa daqui, ó. Essa daqui é do ponto 1. Pronto. Quando elas se cruzarem aqui, vão formar um ponto, que vai ser um ponto da VG da seção. Vamos fazer isso com o restante. Aqui é a reta do ponto 2, essa aqui de baixo, e aqui é a reta do ponto 2. Pronto, então a gente já tem que esse aqui é outro ponto da seção. Aqui no caso é 1, aqui vai ser 2. Aqui a gente tem a do ponto 3, e agora a gente tem aqui a do ponto 3 também. Então a gente tem que aqui vai ser o ponto 3. Aqui a gente tem a do ponto 4, e aqui essa última aqui a gente também tem a do ponto 4. Então aqui vai ser a seção. Então quando a gente ligar aqui tudo,
nós vamos ter a nossa seção em VG. Aqui é uma seção bem deformada, porque o plano de topo ele já está fazendo um ângulo específico com o PHP, e além disso também ele está a pirâmide está um pouco rotacionada, então nós não temos VG de nenhuma aresta por enquanto. Então a gente também vai precisar achar essas VGs para poder conseguir identificar depois, quando a gente for fazer a planificação, a VG das arestas e a altura dessas seções. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa entender o seguinte, digamos que aqui seja o vértice V da nossa aresta. Então a câmera vai ficar um pouco desfocada, mas a gente vai conseguir entender que aqui é uma das arestas. Quando a gente entender que aqui é uma das arestas, a gente sabe que ela está sendo distorcida, porque na verdade ela tem esse tamanho todo aqui, mas a gente está vendo ela algo bem curto aqui, certo? Como que a gente vai fazer? A gente vai rotacionar, ela está assim inclinada. Então quando eu deitar aqui, ela não vai estar diretamente em VG de uma forma fácil. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fixar aqui um ponto, no caso a gente fixa V, rotaciona o restante e planifica para o PVP. E é isso que a gente vai fazer aqui também. A gente vai selecionar qualquer uma, porque elas têm tamanhos iguais. A gente vai criar um arco aqui com alguma delas. Então pode ser essa D aqui, que a gente já tem aqui o arco da circunferência. E aí a gente vai passar uma aresta, ou uma reta paralela à linha de terra por esse ponto O, que foi o que a gente fixou. Deixa eu encostar mais para cá. Então nós vamos passar aqui por O. Pronto. Passando aqui por O, a gente já vai ter esse ponto aqui, que vai ser justamente quando a gente fez essa rotação, ficou paralelo ao PVP. Aí agora a gente pode subir esse ponto aqui e ligar até o vértice V para poder encontrar a nossa aresta em VG. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir um pouquinho esse quadro aqui para poder conseguir ligar por perpendicular aqui essa reta. Pronto, aqui a gente vai ter o ponto D rotacionado, que pode ser D' também. A gente vai ligar até V, que eu posso também chamar de V'. Então, nesse caso aqui, como está, né, no PVP, a gente já vai chamar de duas linhas. Vai ser índice 2 aqui, e aqui seria o D'. Pronto, e essa questão de nomenclatura não importa tanto nesse momento aqui, porque a gente está fazendo para poder usar essas informações só para planificação. Mas se fosse algo que a questão estivesse pedindo, de fato, a gente teria que nomear certinho com a quantidade de linhas certas aqui para poder entender melhor como é que fica essa questão. E aí, pronto, aqui a gente já tem a aresta toda. Só que a gente pode perceber que elas têm vários tamanhos diferentes, porque ela está sendo cortada em alturas diferentes. Então, o que a gente pode fazer para poder não precisar rotacionar altura por altura? A gente pode apenas aproveitar aqui a cota desses pontos da seção. Então, a gente tem que isso aqui é a VG de todas as arestas, não é apenas de D, V, seria de todas as arestas, porque ela tem tamanhos iguais. Só que quando a gente trouxer aqui a cota desses pontos, então, por exemplo, aqui é o ponto 1. Aliás, aqui vai ser o ponto 4, né? Quando a gente trouxer para cá, a gente já tem o ponto 4 em VG também, a aresta que no caso seria D4 em VG. Mas quando a gente trouxer aqui o ponto 1, a gente também vai ter a aresta B1 em VG, aliás, A1 em VG. Quando a gente trouxer 3, a gente vai ter C3 em VG. Quando a gente trouxer 2, a gente vai ter B2 em VG também. Então a gente já tem aqui, ó, 1, 2 linhas, aliás, 4, 2 linhas, 1, 2 linhas, 3, 2 linhas e o 2 linhas aqui também. Prontinho. Para acabar não confundindo aqui, já que a gente já finalizou o nosso desenho, agora a gente vai partir para a planificação, eu vou dar uma visibilidade melhor aqui nessas linhas e já volto. Pronto, aqui já foi a visibilidade das linhas, então o que a gente
precisa entender aqui? Que a gente finalizou o nosso desenho e uma questão aqui que eu preciso comentar é que essa linha aqui, ela ficou tracejada por conta da visualização. Então, a gente tem essa visualização por aqui. Então, o nosso observador está olhando daqui e a gente vai ter essa aresta na frente, essas faces aqui na frente. E quando a gente for visualizar essa linha aqui, ela não vai existir. Ela não vai, aliás, ela não vai ser vista, né? A gente vai saber que ela existe, mas ela não vai ser vista. Então, a gente precisa tracejar ela. A nossa VG aqui também já foi colocada, então aqui é a VG da seção. E aí a gente já tem também a nossa figura aqui feita no PHP e no PVP. Aqui a gente vai utilizar para poder a gente fazer a nossa planificação. Então, esses valores aqui, né, esses tamanhos, vão ser utilizados para poder a gente colocar na nossa planificação que a gente vai fazer agora. Pronto, aqui para finalizar, vamos planificar essa figura. O que a gente precisa? A gente vai precisar do valor dessa aresta lateral aqui maior. Então, a gente vai ter... vamos pegar o todo, porque é o que eu sempre falo, que a gente precisa primeiro construir o todo da nossa figura para poder depois ir colocando as partes que foram seccionadas. Então, a gente vai pegar aqui o valor dessa aresta maior, pegar aqui, que está em VG, então não posso pegar nas outras, então pegar especificamente nessa daqui, porque essa aqui está em VG. Pronto. E aí eu vou fazer um arco aqui. Primeiro eu faço um ponto, num lugar qualquer aqui da folha, e depois vou fazer um arco. Porque como eu sei que essas arestas é de uma pirâmide reta, eu sei que elas vão ter o mesmo tamanho. E então, a melhor forma de resolver isso é com um arco. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a aresta da nossa base aqui, para poder adicionar na nossa figura lá também. Para poder eu conseguir saber onde que estão exatamente essas retas do nosso arco. Das nossas arestas laterais aqui da nossa base e que vão ser arestas que dividem, que fazem parte aqui também das faces laterais da nossa pirâmide. Então, faço ali um risco, primeiro risco, e como é um quadrado e são todos iguais, eu vou adicionando isso aqui igualmente para todos, até formar os 4 lados. Então, aqui já tenho 3 lados, e aqui vai ser o nosso 4º lado. E aí eu vou nomear isso. Aqui é o vértice V, aqui vai ser A, e aí, por consequência, vai vindo B, C, D. E, para vocês entenderem aqui, o A vai ter que repetir. Porque o que acontece? Tem o lado aqui, né? A gente tem o lado AB, BC, CD e DA também. DA também é um lado que existe, por isso que acaba repetindo a letra A. Certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa ligar essas arestas aqui lá na nossa planificação para poder ir adicionando aqui cada recorte desse em cada uma dessas arestas. Então, a gente vai fazer aqui essa ligação. Nós vamos ligar aqui todas essas arestas. Aqui, vamos ligando todas as arestas. E aí, a partir disso aqui, a gente consegue finalizar a nossa figura com a parte seccionada e a parte que foi retirada também para montar já a maquetezinha da forma que precisa ser. Pronto, já temos aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar medida por medida. Então, a gente primeiro vai pegar aqui esse 4, que é o que já está mais perto aqui da abertura do esquadro. Vamos pegar aqui o 4, o tamanho do 4. E aí a gente sabe que o 4 está na aresta DV. Então, a gente vai aqui na aresta DV e vai colocar. Se eu peguei aqui na ponta de ferro a partir do V, eu vou colocar aqui também a partir do V. Então, vou achar aqui o ponto que eu coloquei. Pronto, aqui. Já coloquei aqui o ponto 4 da nossa seção. Próximo ponto vai ser aqui o ponto 1. O ponto 1 a gente também já sabe que ele está na aresta AV. Vai ser a mesma coisa. Já pegamos aqui na ponta de ferro o V e nós vamos colocar aqui no AV. E a gente tem 2 As aqui na nossa planificação, então a gente precisa colocar também os 2 As. Pronto. Então aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Vamos seguindo colocando os outros. Então a gente vai ter aqui um pouco mais o compasso para poder pegar o 3.
Pronto. O 3 a gente sabe que é na aresta CV. Nós vamos colocar aqui também CV. Aqui vai ser 3. Falta o último, que é o 2, que é na nossa aresta BV. Vamos pegar aqui também o 2. Pronto, já pegamos o 2 aqui. Na aresta BV, pegamos em V, vamos colocar aqui. Pronto, aqui nós temos 2. Certo? O que a gente precisa fazer agora? Ligar isso tudo e ligar também aqui os pontos de baixo para poder a gente conseguir colocar a base. Pronto, aqui eu já liguei todos os pontos e acabei dando uma valorizada aqui também para poder ficar melhor de enxergar. O que falta fazer aqui? A única coisa que vai faltar vai ser colocar essa VG aqui na nossa planificação e fazer também o quadrado de baixo, que é a VG da nossa base inferior. Da nossa pirâmide. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou colocar logo a VG da nossa base de baixo, né, da parte da pirâmide completa. Então, como é que eu faço um quadrado? Ele é um quadrado regular. Eu vou primeiro fazer aqui uma perpendicular em qualquer um desses dois pontos aqui. Pronto, primeiro uma perpendicular qualquer aqui. E aí eu vou pegar esse valor aqui desse quadrado. Vou pegar assim. O valor desse quadrado aqui. Fazer logo um arco aqui. E o próximo arco, para poder achar o segundo ponto aqui, que no caso vai ser B, vai ser aqui. Pronto, nesse ponto B aqui, eu faço outro arco até cruzar aqui. Porque o que eu vou ter feito? Eu vou ter achado B aqui primeiro. Então aqui já vou ter B. Depois cruzado aqui com dois arcos iguais, né? De D para C e de B para C. E aqui eu vou ter C também. E aí eu posso só ligar aqui esses três pontos aqui no caso, né? Posso ligá-los. Eu vou deixar em VG aqui também, fazer uma visibilidade. Pronto. E aí agora vai ficar faltando eu colocar aqui a nossa última face aqui, que é essa aqui que está em VG. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por triangulação, porque ela é uma face que a gente não tem nenhum dos cantos em 90 graus. Então, aqui são todos ângulos irregulares. O que a gente vai fazer para triangular? A gente vai escolher uma dessas daqui, então pode ser esse lado 2, 3 aqui. E a gente vai identificar também esse 2, 3 aqui na nossa figura. A partir disso, a gente vai fazendo uma triangulação. Eu vou até dobrar aqui essa folha ao meio, para ficar melhor de visualizar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar pegando com a ponta de ferro e vai jogar aqui o ponto correspondente a partir de arcos. Então, se eu quero o ponto 4, então eu vou pegar primeiro a partir de 2 aqui. Venho aqui em 2, vou até 4, meço essa distância. E aí, se aqui eu peguei 2, aqui eu vou também em 2. E agora eu faço um arco aqui qualquer. Depois eu vou em 3, faço outro arco até 4, pego aqui esse tamanho. E aqui eu vou em 3 também, já que eu peguei em 3. E faço também um arco aqui. Pronto. Aqui nós já temos o ponto. Então, aqui nós já temos o ponto 2. Ou, aliás, no caso aqui vai ser o ponto 4, né? Quem estava pegando. Mesma coisa com o ponto 1. Vou aqui em 2. Vou pegar o ponto 1. Vou fazer um arco qualquer aqui. Vou em 3 e vou pegar também o tamanho para o ponto 1. Pronto. E aqui eu venho aqui em 3 e pego aqui para o ponto 1. Pronto, aqui nós já temos o ponto 1 também. Agora é só ligar esses números aqui. Nós vamos ligar todos aqui. Eu vou passar também uma visibilidade boa aqui. Pronto. Agora essa última aqui. Prontinho. Aqui a gente já tem a nossa figura, certo? A nossa VG da seção, que fica a mesma coisa, enfim, aqui já tem também os pontos. E agora, a gente finalizou a nossa planificação aqui, com a nossa épora, já está finalizada aqui, e esse é o nosso desenho.
volto com a maquete para poder dar explicação final. Bom, para entender que a importância, antes de eu colar aqui tudo, para entender a importância da planificação, ó, eu refiz aqui em outro papel, então a planificação aqui está feita, certo? Da mesma forma, eu apenas refiz em outro papel aqui e eu deixei algumas abinhas aqui sobrando, ó, arbitrárias mesmo, eu só cortei um pouquinho aqui a mais e deixei, e dobrei os espaços aqui para poder, quando a gente fechar aqui tudo, né, e passar uma cola, normalmente eu passo uma cola bastão, que tem secagem maior e não enruga tanto o papel, para poder entender aqui como fica tudo bem fechadinho e bem encaixadinho. Então a importância de planificar, ó, todos os vincos aqui ficam bem conectados, óbvio que aqui, né, tá difícil porque não tá colado ainda, mas todos os tamanhos aqui das arestas, ó, bem iguais mesmo, a base aqui também toda completinha, então é importante para poder a gente conseguir fazer essas mini maquetes aqui, que são de estudo, são para poder entender a forma também, certo? Pronto, aqui a gente tem a forma final, né? E aqui a gente consegue ver perfeitamente com essa figura todas as questões aqui do nosso desenho que a gente fez. Então, aqui a gente já tem, ó, o corte certinho, né, de uma forma que vira uma linha, que no caso seria vista aqui no PVP, então a gente consegue ver aqui perfeitamente aqui, ó, como fica, e a gente consegue identificar também aquela aresta que ficou faltando, né, que a gente colocou ela tracejada, justamente porque ela fica atrás das outras e a gente acaba não conseguindo visualizá-la. E também aqui na vista horizontal a gente consegue ter todas essas arestas aqui representadas. Aqui está a nossa face também em VG, que a gente consegue, né, ver perfeitamente aqui como ela fica no tamanho certinho. Então, e como isso foi feito também, né, que é justamente trazer esse plano assim e no fim rebater ele aqui com essas outras arestas. Então, é basicamente fazer isso daqui e a gente consegue ver como isso carimba perfeitamente, certo? E aqui também na planificação a gente consegue ter todas essas arestas aqui, a gente consegue confirmar aqui o tamanho certinho delas, ó. Então, essa daqui já está aqui no tamanho certo, já tem aquele tamanho ali certinho, essa outra aqui também, os tamanhos certinhos, assim como essa última aqui também, que tem os tamanhos certinhos, certo? Esse aqui é o objeto final.